Bom dia ou boa tarde. A gente não sabe que horas que vão ouvir isso aqui. Meu nome é Maria Eduarda Moreira. Eu sou o Murilo Gleison. E a gente tá com a Andrea pra fazer uma entrevista. Dá um oi, Sô. Olá, pessoal, tudo bem? Quais são as perguntas? Vamos lá para as curiosidades. Então, vamos começar assim. Da onde que veio esse interesse por física? O interesse veio que surgiu uma oportunidade de ministrar essas aulas de física. E aí eu fiz uma faculdade, né, pela Universidade Unimes. Aqui em Ourinhos? Aqui em Ourinhos mesmo, mas só que era um polo, uma sala de aula aqui, e ela é online, né? Então, era uma... Fez por EAD, então? Fiz por EAD. Mas, então, seu plano A não era física? Não. Não? Não. Era o quê? Era o quê? Aham! Então, meu plano A é Química Industrial. Eu sou formada em Química, fiz bacharelado e licenciatura plena em Física. Eu trabalhei 24 anos em indústria, sou química formada, Meu né? Deus, não pode. Você já chegou a dar aula de Química também? Já. Eu sou coordenadora do Química à Noite, né? Do curso de Química à Noite. E aí eu já me aposentei com 50 anos. Como eu comecei a trabalhar com 15 anos, eu já era formada em técnica em açúcar e álcool, né? Eu comecei a trabalhar nesse período em laboratório. Aí surgiu a oportunidade de fazer química, aí eu fiz química, me especializei, fiz especialização em gestão ambiental e saúde pública. Depois fiz outra especialização na área de produção de açúcar e álcool. E... Não pode, a gente pode. Uia! Vai. Aí depois eu fui convidada para fazer mestrado na Unesp de Bauru. Antes, né, do mestrado eu fiz teologia. Fiz teologia na faculdade de Curitiba, mas era uma sala presencial em Santo Antônio da Platina. Química você se formou aonde, mais ou menos? Em Assis. Ah, tá. Não, é legal que uma coisa não tem conexão com a outra. Teologia, química, física... Ah, não, física... Mas a linha foi um raciocínio super diferente. Formado em um monte de coisa, né? Sim, formada em... Mas são as oportunidades que vão aparecendo, porque às vezes você foca só em uma coisa E o caminho não vai... e não é um caminho, então demora muito. Tem que ter então um plano A ou B. isso. Tipo, às vezes você nem precisa ter um plano A, B. É tipo, você tem o seu plano A. Aí aparece A do oportunidade, nada, exatamente. você faz essa oportunidade no seu plano B e apareceu outra oportunidade, vira plano C e tipo assim, Vai indo. você não tem que desistir do seu ponto A. É tipo, vai focando nas outras coisas até dar certo o que você Sim. realmente quer fazer. Isso, se aquilo que você Exatamente. quis fazer dá errado, você tem outro caminho. E tipo assim, às vezes você tem sonho tipo de trabalhar com alguma coisa, por exemplo, você queria trabalhar na área química. E, tipo, você Já trabalhou? trabalhei, Sim, mas por aposentei. exemplo, se não tivesse dado certo, você acha que sua felicidade ia depender disso? Se não tivesse dado certo, aí eu ia fazer outra coisa. Mas sua felicidade não depende de uma coisa. Então, tipo, Sim. você pode focar em outra coisa, porque, tipo, a vida é uma linha e, tipo, você vai seguindo pra formar a sua Exatamente. experiência. E aí depois eu fui convidada para fazer mestrado em... Fiz a primeira prova, que na verdade foi na área de engenharia de produção. Aí eu não passei, aí me chamaram de novo, aí eu fiz na área de engenharia mecânica, aí eu passei. Mecânica? Como Mecânica. sempre, mecânica, né? Mecânica, daí eu fiz mecânica. Aí eu comecei em 2013, me formei em 2019. Aí depois surgiu a oportunidade de começar a fazer o doutorado, aí o meu orientador já quis que eu emendasse tudo. Aí eu fiz. E aí me chamaram para ir para Portugal para apresentar o trabalho, né? Eu e a professora Silvia, daí eu fui. Isso eu não sabia. A parte de... Eu só sabia que ela era professora de física. Eu não sabia que ela era, tipo... A partir da parte do teologia, eu fiquei, tá bom. A partir do momento que estamos falando com uma doutora. Então. Tá bom, né? Porque ela tem doutorado. Tá bom, já é um palmo. Então... Então.
Eu fui para Portugal, fiz a apresentação do trabalho lá. Aí o pessoal gostou em Coimbra ainda, né? Fiz lá em Coimbra. E aí eu fui convidada para fazer o pós-doutorado, né? Quando eu tivesse oportunidade, eles fariam para dar continuidade lá em Portugal. Aí entrou a pandemia. Vai ficar boa, né? Aí a pandemia tive que aprimorar outras coisas. Por isso que eu falo que às vezes a oportunidade é do limão, ou a gente faz a caipirinha ou a limonada, né? Depende do ponto de vista. Depende do ponto de vista, exatamente. Você falou sobre viagem para Portugal. Você tem influência a uma língua além de português? Não, só porque lá em Portugal é português mesmo, então e lá tem bastante brasileiro, né, que estuda lá e eles recebem, né, os brasileiros com mais facilidade, né, sim. Então... são mais amigáveis, né, então é legal. Aí você usou essa viagem tipo só pra ou você aproveita também? Não, eu fui para Lisboa, né? Fui conhecer alguns pontos turísticos lá em Lisboa. Turistando. Mas acho que o ponto principal foi só a formação mesmo. Foi né? a formação, O turismo durou pouco tempo, então. Né? Lá em Portugal é bem legal, porque eles dão oportunidade para brasileiros, né? E eles são bem acolhedor, né? São acolhedor para o pessoal que é universitário. E vale a pena pensar num estudo aí para a Europa. Interessante. E até porque a cultura, né, o turismo deles também é muito bom. É um espaço muito amplo para se ver. E é relativamente parecido com o nosso, né? Porque facilita mais por causa da linguagem, né? É mais fácil para a gente se adaptar também. E as comidas deles são maravilhosas, os vinhos fantásticos. Vinho, opa. Nossa, falou de... Nossa. Vale a pena. Esse chopp que nunca sai. E aí na pandemia eu tive que me adaptar, né? Como todo mundo teve, né? Nesses 2 anos, 3 anos aí. Aí eu comecei a fazer outros cursos online. E a adaptação foi difícil? Foi, eu tive que aprender bastante coisa, né? Nessa área da tecnologia, fazer pagamentos, né? Pelo celular, aí não precisava mais ir ao banco. Aí começou a fazer bastante... Porque ninguém mais saía de casa, Isso, né? Isso é uma pergunta legal. O que você acha que, tipo, pós-Covid, entre muitas aspas, tipo, Covid mudou na sua vida? Tipo, o que depois da pandemia, depois da quarentena, mudou na sua vida? Eu aprendi a fazer os pagamentos tudo online, nem vou ao banco mais. Surgiu o abençoado Pix, né? Não precisa mais ficar sacando dinheiro, né? Então, praticamente dinheiro a gente nem usa mais, é só cartão e Pix, né? Não tem mais. E outra coisa foi se familiarizar com as plataformas de estudo, né? Utilizar a internet para estudar. Amém, seja pensando que isso é muito bom para muita gente, porque, por exemplo, você falou que já fez um ensino à distância e o seu ensino à distância é comparado, tipo, você tem como comparar o ensino à distância que existe hoje, em 2022? Olha, o ensino presencial, vou falar assim, do presencial com o online. O presencial, se a pessoa ainda não tem nenhum tipo de experiência profissional, é legal você fazer presencial para você ter contato com outras pessoas. Para você se relacionar na sala de aula, almoçar junto, tomar um café, porque isso faz parte do mundo universitário, né? As festas, né? Eu acho que a parte principal, tipo, que você precisa é contato. Exatamente. É convivência. Você precisa conversar, você precisa estar em contato com as pessoas. Só que Covid em si tirou isso da gente. Então, por exemplo, a gente perdeu basicamente 2 anos de convívio com as pessoas. Então, esses 2 anos foram digitais pra gente. E eu já tive aulas online
vou falar sobre a minha experiência sobre aulas online com a ETEC. Tinha professores que não estavam preparados para tais coisas, porque professores do nada lançaram essa bomba na mão, tipo, falando, ó, entra aí Fora que também e não ensina. foi algo muito previsto, né? Tipo, não foi nada, tipo, planejado e não teve um preparo pra eles, tipo, foi conseguir. foi uma forma desesperada pra gente ter indução, Então, como eu vejo o lado da pandemia, assim, não foi a ETEC, né? Foi o mundo. Sim. Esse é o ponto. Então, tipo assim, o problema, se fosse o problema aqui, a gente conseguia resolver. Mas não, o problema tá em tudo. Foi externo. E aí o que acontece, foi o que eu disse, do limão a gente tem que fazer a limonada ou a caipirinha. Então, daquele momento, a gente tinha que fazer alguma coisa para poder melhorar para mim e para vocês, né? Então, eu sei que teve gente que não conseguiu, não quis também, né, aprender a se adaptar. Teve gente que repetiu de pouco. E teve gente que se adaptou muito bem. Eu, por exemplo, no EAD eu me adaptei muito, muito bem. Porque eu conseguia fazer o meu horário, eu conseguia, tipo, vou acordar 8 horas, vou entrar para aula online enquanto eu tomo meu café. Vou deixar para resolver todas as minhas atividades 5 horas da tarde. Sim. Pronto. Então eu consegui me adaptar do meu jeito. Como eu conheço gente que não conseguiu se adaptar a nada exemplo, e perdeu, tipo, 2 anos Exatamente. por causa Por exemplo, o EAD por mim, eu não consegui me adaptar muito bem pra ele. Porque fora a escola, assim, na época tava acontecendo muita coisa e eu não consegui como posso dizer, ir pra aula. E acabou gerando um desinteresse porque eu tinha me preocupado com outras coisas. Aí chegou o tempo que eu quase fiquei com presença negativa e consegui recuperar com o tempo. Mas, tipo assim, foi difícil. Uma parte. Aí, 2021, metade pra frente, consegui me adaptar certo. Sim, e tipo, são 2 pontos de vista das 2 pessoas que estudam na mesma sala e uma pessoa que conseguiu se adaptar muito bem e uma pessoa que não conseguiu se adaptar. Mas aí, tipo, também isso vem, tipo, de pessoa por pessoa. Então, e partindo daí, o que hoje acontece? Eu acabo recebendo bastante propostas para fazer cursos para me aprimorar online. Então, o tempo que eu tenho, como eu já conheço a plataforma, o tempo que eu tenho, eu estou estudando, fazendo alguns cursos para me aprimorar, tanto na parte de tecnologia, como na parte pedagógica, na área da educação, como em outros cursos, né, que eu acho de fazer, a parte ambiental também. Como professora, qual é a sua visão Assim, o Covid, ele influenciou, não influenciou, ele meio que mudou bastante o jeito que a gente nosso ensino. Com o retorno das aulas presencial, o que a senhora mais percebeu nos alunos quando estava voltando para o ensino presencial? Bom, o que eu percebi foi a agitação, né? Eu achei que os alunos vieram mais agitados pela falta de contato que teve durante esses 2 anos. Então eu percebi que os alunos estavam mais agitados por querer ter amizade, por querer conversar, sabe, aquela coisa assim de... E outra coisa que eu percebi foi assim, para quem não aproveitou para estudar, veio com muita dificuldade. Então o que a gente tá fazendo? Indo com o conteúdo mais devagar, porque a gente vê que os alunos teve um bloqueio, né, da parte de desenvolvimento assim, de intelectual. Então a gente tem que ficar voltando alguns conteúdos porque a gente não consegue dar todo o conteúdo mais que tem que ser dado. A gente viu que o ensino médio mudou muitas coisas, né, na BNCC. E tem um novo ensino médio também. Isso, né, esse novo ensino médio que é o quê? A parte da projeto de vida. Médio, ele não tem maturidade ainda para escolher o que ele quer. Sim. Porque assim, tanto é porque por conta dessa falta de informação que teve, então isso acabou prejudicando um pouco mais o desenvolvimento intelectual. Tanto que esse novo ensino médio, você consegue anular algumas matérias, né? Exatamente. E Tem umas salas no primeiro ano que eles não aprendem biologia e física, se não me engano. Sim. Nem química. E eu acho isso bem ruim, porque, tipo, querendo ou não, esse aluno vai prestar um vestibular e esse conteúdo de 1 ano, mas é só 1 ano. Mas é 1 ano ali da sua vida, que você não vai ter 1 ano pra estudar pro vestibular, sendo, tipo, imaginando Sim. que ele já quer sair da escola e fazer o vestibular, ele não vai ter 1 ano pra estudar. Ele não tem preparo pra isso. E esse último ano, por exemplo, igual a gente, que
a gente já vai ter vestibular, a gente já tem, tipo, todas essas coisas. Se a gente, tipo, fosse desse novo ensino médio e a gente não tivesse assistido essas matérias, a gente não teria tempo pra conseguir estudar tudo que a gente perdeu de conteúdo e tá estudando e entendendo Fora os que a gente conteúdos teria que a gente tem aprender hoje. da raiz do conteúdo. Exatamente. Por exemplo, para física mesmo, a gente tem que ver a base antes de resistores, geradores, prosseguir com o conteúdo. Pra conseguir digerir todo esse conteúdo e é muito pouco tempo, porque, tipo, é um ano, mas, tipo, um ano passa hiper rápido. Tipo, ontem mesmo era fevereiro, a gente tava voltando pra escola. Parece integração que, ali sim, com os calores. Sim, agora, tipo... E se a gente for olhar, verificar o calendário escolar, dias letivos, nós temos menos do que 50 dias. Fora que a gente também vai ter 2 semanas de Recesso. Então, tipo, pensando nisso, tipo, muita gente reclama, tipo, estou na escola, passo muito tempo aqui, mas, tipo, não tá pensando no investimento que ele vai ter, ele tá fazendo pro futuro dele. Porque, tipo, muita gente fala, mas eu não preciso da escola no meu futuro. Só que, tipo, cara, você usa muita coisa que você aprende, tipo, no seu dia a dia. Tipo, muita coisa mesmo, querendo ou não, tudo que a gente vai aprendendo, a gente vai ter uma carga pra usar. Mesmo que, tipo, eu não tô usando isso daquilo específico. A gente não vai usar tudo, literalmente. Sim, por exemplo, tudo, a gente não vai usar uma fórmula de bem amanhã pra comprar um pão, né? Então, mas eu posso... Isso aí vai cair no vestibular. Com certeza. Então eu vou estar usando isso aí pra alguma coisa. Você falou sobre suas viagens. Você gosta muito de viajar? Amo. Pra onde? Além de Lisboa, foi pra onde? Eu já fui pro Chile, já fui pra Argentina. Fui pro Chile, pra Argentina. Eu fui conhecer algumas... E aí eu gosto também do Brasil, né? Já fui em algumas praias do Brasil que eu gosto de praia. Os países que a senhora viajou foi por conta da formação ou foi por... Não, foi assim, surgiu a oportunidade também. Você pensa fazer uma formação fora? Tipo, se formar em uma especialização exatamente, tipo, do zero, fora? Se eu tivesse oportunidade, eu iria. Eu iria. Mas assim, no momento, não tenho, assim, uma meta para fazer isso. Mas se surgir oportunidade, eu faria. Do zero. Uma outra formação, eu faria. Já está bem estabelecida a sua... Porque assim, quando você tem que pensar no que você vai deixar aqui para você ir para o outro país, né? Agora, eu tenho meus cachorrinhos também, né? Então a gente tem uma vida, sei lá, acabou construindo, né, algumas coisas aqui no Brasil para poder... Mas eu não iria para morar, eu iria só para passear mesmo. Então, tipo, você não faria, tipo, um intercâmbio? Não, intercâmbio eu faria, para voltar eu faria, mas assim, para morar, eu acho morar que pro resto da vida, assim, não. Acho que não. Você gosta de criar raízes? Eu gosto. Você gosta, tipo, de falar, eu tenho o meu lar? Eu tenho. Porque eu gosto muito desses papos de... tem diferença entre lar e entre casa. Porque casa é só uma construção. Casa é só parede, teto, chão. Um colchão. E uma cama pra você dormir. Um lar é muito mais do que paredes. Lar é onde você se sente bem, é onde você sabe que você tá... Você tá ali, você tem que estar ali. Sim, você tá em casa. Sente paz, né? Sim. Tranquilidade, então isso é bom, uma parte espiritual. Aí uma coisa assim bem interessante que, né, eu não me esqueço da minha vida, é que a minha formação do ensino fundamental, eu estudei no Esmeralda. Opa! Você estudou lá também? Eu sou de lá. Então, e antes disso, eu morava na fazenda, né? Meus pais eram agropecuários e eu fiz de primeira a terceira série, eu fui alfabetizada numa escola de fazenda. Então, tá aí o amor pela natureza? Que a escola bem do interior, né? Isso, né? Escola de fazenda, não tinha. Quem estudava em escolas... Cidade? Na cidade, né? Era diferenciado. Naquela época já era, né? Então, a minha formação veio de uma escola rural. Você acha que isso interferiu em alguma coisa hoje? Ou você acha que isso só serviu tipo de aprendizado pra você falar, eu vim dessa realidade e essa é a minha realidade? Eu acho assim, o enfoque não é
só por isso, mas assim, as oportunidades são para todos, porque se eu fosse pensar hoje, eu vou me planejar para fazer um mestrado, um doutorado, você fez esse plano? Se você perguntar para mim, eu vou falar para você que não, eu não fiz nenhum plano na minha vida. Foi tudo surgindo pra cá. Foi tudo surgindo, até porque eu fiquei grávida com 19 anos, tive um filho, né, com 20 anos, aí eu me casei e tal. E hoje meu filho tem 31 anos, ele é engenheiro mecânico nacional. Então são as oportunidades que vão surgindo. Aí tem lá, hoje, por exemplo, a opção, eu posso fazer um aborto? Eu sou a favor do aborto? Eu não sou, porque se eu tivesse tirado essa vida, eu não teria hoje um engenheiro numa multinacional como ele tem essa oportunidade que ele é hoje. Então isso para mim é um orgulho. Então quando eu fiquei grávida, com 19 anos, eu parei meu estudo 8 anos. Mas eu já tinha um curso técnico em açúcar e álcool, né, que eu trabalhava na usina e eu ganhava muito bem. Na São Mesquita? Em Birarema. Conseguiu sustentar meu parâmetro todo? Sim. Aí eu consegui me sustentar e consegui sustentar ele. Então hoje as oportunidades acontecem, né? Basta você saber administrar isso. Se a Andréia de hoje, agora, olhasse para a Andréia de 19 anos, o que ela falaria? Você é uma guerreira. Você tem orgulho, então, do que você passa? De todas as minhas dificuldades, de todas as minhas experiências, de todo o meu passado, eu tenho orgulho, porque eu sei que hoje, se eu pegasse, por exemplo, um aluno hoje que fala para mim que tem dificuldade, ele não sabe o que é dificuldade. O aluno não sabe o que é dificuldade hoje em relação assim a estudo, a desenvolvimento intelectual, eu tô falando, tá? Porque antigamente você tinha que correr atrás. Porque se a gente for comparar o estudo de 40, 30 anos atrás, obrigado, com o de hoje, a principal diferença é a internet. Sim. Porque assim, tinha que correr atrás de livro. De Barça. De Barça. Quem tinha Barça no meu tempo era os top. Então a gente. O acesso hoje é muito fácil. Sim. Sim. E eu acho que esse excesso de informação que a gente recebe, tanto para estudo, diariamente, acaba dando uma prejudicada no nosso. Exatamente. É porque hoje. Os alunos, as pessoas não estão sabendo filtrar as informações, porque são muitas informações, muitas. Então, o que você tem que fazer hoje? Você tem que filtrar aquilo que é positivo para você crescer. E focar também, porque, por exemplo, quando eu estava tentando me focar na matéria de física, eu estava assistindo um vídeo sobre geradores, etc. Aí apareceu outra coisa que poderia ser mais desviava a atenção. Que também é uma informação. E eu acho que é esse ponto que também fortalece que prejudica o nosso certa parte do desenvolvimento nosso. Sim. Mas ou o nosso TDAH falando mais alto. Quando conversar. Porque, por exemplo, o meu maior problema assim é o meu desvio de atenção. Por exemplo, eu estou estudando, porém eu falo, nossa, me apareceu aquilo ali. E aquilo ali agora eu preciso tirar essa dúvida. Só que a minha cabeça funciona assim, eu não posso tirar uma dúvida enquanto eu não terminar o meu problema. Então, tipo assim, eu vou tentar resolver os dois problemas ao mesmo tempo. E isso vai desfocar minha atenção no máximo, porque eu não vou conseguir focar em nenhum dos dois. E, tipo, eu tava com muita atividade na corrente de curto-circuito. E, por exemplo, eu não conseguia lembrar como fazia isso. Só que, tipo assim, ao mesmo tempo eu ficava, tipo, ok, lembra das formas, lembra... Então, tipo, sua cabeça não para. Então, esse falta de foco, por exemplo, pra mim, é muito um problema que eu não consigo focar. Como o Murilo falou, tô assistindo um vídeo e aparece uma coisa mais importante, eu realmente vou ir pra coisa que na minha cabeça é mais importante, só que eu vou ficar focando ainda na outra coisa que eu tava assistindo, só que vai aparecer outra informação mais importante pra mim. Então eu vou, tipo, entrar nesse limbo enorme de muita informação. Exatamente. E eu não vou conseguir a informação completa. Porque eu não vou estar assistindo o vídeo completo, eu vou estar, tipo, assistindo 5 minutos de cada um. Você não vai estar absorvendo, não vai estar absorvendo o que você realmente quer. Sim. Esse é um grande problema. E eu sei que esse não é só meu problema, como é o problema de muita gente. Que muita gente tem muita dificuldade em escrever uma redação, em fazer uma prova, em fazer uma atividade... Matéria de exata, matéria de humano em geral. Nossa,
matéria de humanas, matéria de exatas. Professora, me diz o que você acha sobre matérias de humanas serem... Nossa, qual que é a palavra que eu quero usar? Ai, você sabe a palavra? Foi aquilo que eu falei, né, que a gente tava sim, falando. a gente estava conversando sobre matérias de exatas serem muito enaltecidas e, tipo, as matérias de humanas não serem tanto. Tipo, uma pessoa é muito considerada muito inteligente se ela se dá muito bem em exatas. E a pessoa pode, tipo assim, ser a pessoa mais inteligente de humanas. Parece que as pessoas não vão acreditar que ela é tão inteligente por ela ser de humanas quanto ela ser de exatas. O que você acha sobre isso, professora? Sendo uma pessoa de exatas. Como você diz? Não concordo com isso. Eu acho que todas são importantes. Por quê? A física, principalmente, se você for estudar a fundo a física, a matemática, a química, exatas, ela tem toda uma literatura. A base é toda de humanas, né? A base é humanas. O cara, ele escreveu, depois ele foi testar. Quando ele começou a testar, ele precisou calcular. Uma vai ajudando a outra, né? Uma vai ajudando a outra. Então, a física, o que ela é? Ela é filosofia mais a matemática. Então, teve os filósofos e depois os matemáticos. Porque, geralmente, quando vocês vão pesquisar algum autor, você pode ter certeza, ele é filósofo, ou ele é teólogo, e depois ele se torna um cientista, ele se torna um matemático, porque de tudo aquilo que ele leu, que ele interpretou, ele está fazendo uma estatística daquilo. Então, um parâmetro... Mas pelo menos a visão que eu tenho é que, tipo assim, humanas é... Nossa, não é desfavorecida a palavra que eu quero usar. Qual que é a palavra? Superestimado e exato, né? Subestima as exatas? Sim, todo mundo meio que subestima exatas, falando, se você é de exatas, você é automaticamente mais inteligente. Por exemplo, eu sou muito mais de biológicas e área de tecnologia do que exatamente exatas. E quando eu era criança, eu era a criança nerd que preferia estar lendo um livrinho de explicação de bicho do que estar lendo um livro de matemática. Mas eu me dava muito bem nas minhas aulas de biológicas e os meus professores já me falaram que isso não era certo, que eu tinha que focar na matemática, porque a matemática ia me levar a ter um futuro muito melhor. E tipo, Então, agora, atualmente, né, eu estou fazendo matemática. E eu estou fazendo matemática online porque esse mito da matemática, que quem faz matemática é o mais inteligente, é o fodão, né? E não é, na verdade, não é. Tipo então, um estereótipo mesmo. Exatamente. É uma visão que foi adquirida, isso daí foi imposta para as pessoas na área de exatas, e na verdade não é. Então, o que essa matemática está trazendo para mim? São não focado só em tabuada, em divisão, em multiplicação, mas assim, todo o histórico de como foi feito a matemática. Como que você lida com matemática? Né? Como que o aluno vai... Quando você fala matemática, o aluno já tem aquele temor, né? Fica pai, E não é assim a matemática, é uma retrospectiva, né, de como que surgiu a história da matemática. Foi tudo através da literatura. Então, os professores estão sendo formados hoje e, tipo, são igual a você, que procura um melhor entendimento para ter um melhor ensino, para passar essa visão para o aluno. Eu acho que se desde sempre a gente tivesse essa visão de professores falando, não importa da área que você é, a sua inteligência não precisa estar focada nisso para você ser o cara esperto, para você ser o melhor cara da sala. Eu acho que, tipo, eu ter crescido numa realidade que, por exemplo, eles mostravam que ser de exatas era a coisa certa e, tipo, você só vai ser a melhor pessoa se você focar nisso. Eu acho que se as pessoas estivessem crescendo na realidade que, pelo menos, eu creio que as pessoas que estão vindo agora estão crescendo, de professores explicando que, independente da área que você for, você é inteligente, as pessoas estariam um pouco melhores hoje. E, tipo,
Porque... teriam mais interesse em aprender matemática, Sim, entendeu? e não só matemática, como Como tudo. Exatamente. Porque a matemática e o português é a base de base de tudo. Eles andam de lado a tudo. lado. Exatamente. Por exemplo, eu cresci no meio de uma família que sempre foi mais de exatas. Tipo assim, meu pai sempre mexeu com engenharia, minha mãe é parte da enfermagem, que mexe com muita matemática. Meu irmão que acabou virando TI. E tipo assim, esse bagulho de matemática sempre cai em cima de mim e eu gosto de matéria de história, de português, eu gosto de ler. Uhum. Coisa. Minha cabeça não casa com números. Aí sempre foi esse problema de falta de atenção em matemática é algo meio que desde criança. E eu não consigo, desde criança, meio que querer ter um interesse por matemática. E esse que é um problema que eu tô tentando consertar nos últimos tempos, mas ainda tá em alta, né? É complicado. ela sentiu como um desabafo. Ela sentiu como um desabafo. Não. Mas você tá é interessante essa visão que o aluno tem, porque edificações, por exemplo, na área de vocês. Exato. Aí você me pergunta, por que você escolheu exato? Então. Porque tudo é cálculo. O médico, ele tem que aprender a prescrever uma receita e saber quanto, se 1 miligrama é diferente de 500 miligramas. Sim, porque se você errar nessa parte de cálculo, você pode matar os que ajudando, né? Então, Eu tô no meu lugar de fala pra falar sobre isso. então você pode continuar. Nossa, realmente pelo menos os meus médicos, ele é formado, nossa, eu acho que ele tem bacharel em matemática e aí depois, bacharel em matemática e depois ele se formou na área que ele tá. E ele já explicou várias vezes a história de vida dele, mas infelizmente eu não consegui ter foco pra entender o que ele tava falando direito, porque eu tava focada no desenho que eu tava fazendo. E infelizmente eu não tô brincando. Complicado. Putz, é a vida, né? É assim mesmo. Do tempo. Você passou de... Temos 30 minutos. Ok, lembrando das partes que a gente tem que cortar, como essa. a gente corta um pouco no final e as interrupções aqui. Teve os barulhos. Então, a gente pode terminar essa entrevista com obrigado, Sora, pela... Por nada. Gostei da entrevista, do bate-papo. Pra finalizar... Calma, eu esqueci. Finalizar, agradece, né? Para finalizar... Pra finalizar... Calma aí, gente. Era um bagulho bem interessante. Aí, tá vendo? Isso é literatura, ó. Como é que você vai fazer? Nossa, calma aí. Palavra bonita, deixa Palavra-chave. Não, tá difícil. Eu não consigo lembrar o que eu queria falar. Esse é o problema. Atenção. Vai lembrar. Calma aí, gente. Não tem tempo de Deus aqui. No tempo de Deus. Calma aí que uma hora aparece a palavra. Tudo bem. Pra quando que é esse trabalho? Pra Sábado. A gente vai cortar. Tá lá. Sábado depois de amanhã? Sim. Sábado depois de amanhã. E vocês vão apresentar aqui na escola? Como que Não, vai ser? a gente vai postar no canal do... E eu espero que o senhor não coloque o podcast a tudo. Eu espero. Eu acho que ele vai só escutar mesmo. O que você diria pra toda a sua trajetória de vida? Tipo, o legado que você vai deixar? O que você diz sobre isso? Não desistam de nada, que não vale a pena você desistir de algo e tentar começar outro. Então, tipo, bota um ponto final nas coisas pra começar outro, parar. Eu acho que não vale a pena. Coloca uma vírgula. Porque assim, você sempre vai botando um ponto final nas coisas pra tudo vai fazer. Você pode decidir algo. Os problemas sempre vão ter, os problemas sempre vão acontecer, as oportunidades vão ter, vão surgir. E a gente tem que cada vez mais melhorar, se aprimorar. Cada vez tentar, tipo, ser uma coisa melhor. Deixar as coisas menos piores. Isso. Menos piores. Deixar as coisas e vão acontecendo. O que tiver que ser seu, vai ser seu. Mas, tipo, tem um ditado que eu gosto muito, que é sobe um degrau de cada vez que o tombo é bem menor. Eu sempre segui muito isso, porque, tipo, eu realmente levo isso muito pra minha vida. Porque, tipo, sobe um de cada vez, vai devagar. Acho que a humildade, né? A humildade é importante pra gente, independente
Quantos anos faz que eu trabalho com vocês e agora que vocês souberam que eu sou doutora, né? E quantas pessoas que saíram da ETEC e não sabem disso? Não tem necessidade de saberem, sabe? Então, E agora a sala inteira sabe. agora vão saber. Estamos falando uma doutora em química, toma. Exatamente. E Então, agora a palavra? não, mas era essa a palavra que eu queria falar, gênio. Tá bom. Ok. É isso. Muito obrigada, Andréia, pela conversa, por tudo. Pela carga que você fez a gente pensar agora. Pelo menos essa conversa serviu bastante pra mim. Digo mesmo. É isso. Que bom, né? É isso. A gente tem que fazer o nosso melhor e ajudar as pessoas, porque A ter o melhor delas. a ter o melhor delas, né? A cada dia a gente tem que fazer a diferença na vida das pessoas. Porque às vezes, tipo, você não tem aquele apoio em casa, você não tem um apoio, tipo, na rua, mas é um professor, tipo, que tá lá falando, ah, não, dá o seu melhor. Tipo, putz, que pode, tipo, ajudar muita gente. É isso aí. É isso. Tem muito chão ainda, não tem nada de viver até 25, 26, não. Pode viver por muito tempo aí, vocês dois. Tá. É. Muito obrigada. Obrigado, Andréia. Por nada, até mais, Tchau. gente.